do tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Oremos. Pai querido, agora diante da Tua palavra novamente, rogamos que o Espírito nos instrua, nos capacite a ter uma compreensão da Tua vontade, para percebermos, ó Deus, a nossa pecaminosidade e vivermos em santidade. O que rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, desde sexta-feira nós estamos reunidos à segunda conferência Homens Fortes. E na sexta-feira nós trabalhamos, eu estive falando sobre vocação, trabalho, a definição. Nós definimos o que era, demos uma introdução. O dia de ontem, o reverendo Mateus Santos falou sobre a escolha do emprego. Depois eu estive falando sobre trabalho duro. O reverendo Mateus retornou e falou sobre a questão da vocação e o trabalho. E por fim, então, ele concluiu com o aspecto sobre a evangelização no trabalho. Não nessa ordem necessariamente, eu investi algumas palestras aí. Mas foi assim muito proveitoso. E hoje nós estamos com o tema equilibrando trabalho, família e igreja. Paulo fala de remir. O latim é a palavra remire, que dá origem à palavra remir em língua portuguesa. A ideia do remire é de adquirir, de obter. Então, remir é obter, é adquirir. Vocês vão concordar comigo que tempo hoje é valioso. E aquele ditado popular, né? Tempo é dinheiro. Então, nós sabemos muito bem que o tempo é importante. O tempo de trabalho, tempo de descanso, para alguns mais o de descanso que o de trabalho, né? Nós vimos o preguiçoso ontem. E o tempo de família, são as três principais áreas. Há outras áreas, mas nós vamos considerar essas três principais. Eu tenho algumas orientações, eu citei ontem, o primeiro é o John Pert, Seus Dias Estão Contados, editora Monergismo. É um primeiro livro para tratar do assunto do tempo. O segundo é o Kevin DeYoung, o Super Ocupado, editora Fiel. E depois nós temos Caroline Maraney, a Nicole Wittek, a Kristen Chesmore e a Janelle Bradshaw. São 4 autoras, se reuniram para escrever Socorro, Não Tenho Tempo. É um livro para mulheres, mas olha, excelente. No que diz respeito ao tempo, um dos melhores que eu li, editora Monergismo. Nós vamos trabalhar hoje também com o cristão e a cultura do Michael Horton. O Horton é luterano, publicou esse livro pela nossa editora. E nós vamos utilizá-lo daqui a pouco. Mas eu quero começar aqui pela Caroline Maraney. Ela diz algo interessante sobre o uso do tempo. E no capítulo que ela fala sobre comprando ou adquirindo tempo, no inglês ficou mais próximo do remire. Quando nós pensamos em comprar, nós estamos pensando em dar um valor para adquirir outro. A ideia não é só essa, é obter mesmo, de agariar. Ela diz assim, acerca dessa ideia de adquirir tempo, de agariar tempo. A realidade é que nem sempre conseguimos administrar o tempo que Deus nos deu nessa terra, com a mesma determinação ou destreza que vamos às compras. Ela está tratando no livro sobre a ideia de que as mulheres têm uma capacidade muito ampla de fazer compras, ir para o shopping, pesquisar, olhar e achar as pesquisas e aquilo que está em promoção e trazer e voltar para casa cheio de sacolas, né? Às vezes eu vou no mercado e acho isso interessante. Eu vou, compro e fica faltando coisa. Mas você não viu que estava faltando isso? O homem não pensa nisso, né? Ele entra, todas as prateleiras estão vazias, só tem aquele produto que mandou ele comprar. Então ele vai lá direto, pega, entra, volta no caixa, passa e vai embora. Só isso. Não, elas vão, vem tudo, as cores, formato, desenho, modelo, preço, tudo que tiver, e elas vão olhando prateleira até chegar naquela última. Elas têm essa capacidade, e a Carolina está trabalhando isso. Quando nós pensamos no tempo, eu quero que você considere comigo. Já falamos disso anteriormente. O dia tem 24 horas. E você tem 6 dias. Isso é tudo seu. 6 dias, as 24 horas. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser dormir o dia todo, pode. Não pode, William? É seu. Os resultados você vai colher. Se a Nicole quiser trabalhar 24 horas, ela pode? Pode, é dela. Ela vai colher resultados. Mas os 24
as 24 horas e os 6 dias pertencem a William e pertencem a Mariane, a Nicole. Deus deu. Aí o William vai ter que dividir com a Mariane, não vai? Ele é casado, não tem que dividir? E aí surge então no nosso quadro aqui, primeira situação: família. Eu não vou definir quanto tempo você vai dar para a família, porque muda muito. Muda muito. A Nicole hoje tem como família a mãe dela. Elas são família, uma casa, uma família. Eu tenho outra família. A minha família, minha esposa e meus filhos. Até o dia que eles casarem. Quando eles casarem, são outra família. E eles são parentes. Então, família muda muito. Tem família que é uma pessoa, tem família que são 2, tem família que é 10, tem família que é 16. Muda muito. Do outro lado do aspecto aqui está o trabalho. Que também muda muito. O trabalho deve ser dividido em 2 aspectos: a profissão, ou o serviço que você desempenha, que geralmente chama de trabalho secular. E o outro lado aqui, o trabalho no lar. Tem que lavar louça, roupa, fazer comida. Não tem que fazer isso? Ou a Gel não faz isso não em casa, dona Kelly? Só chega lá de boa no sofá, come, enche a barriga, joga roupa suja no chão, ele faz isso? Não é a cara do Agel, não deu certo com ele esse exemplo. Eu tinha que pegar outro cara bagunceiro aqui. O Tiago, não, o Tiago não é bagunceiro não. O Tiago é bagunceiro, dá para ver na cara dele. Chega, senta, enche a barriga, joga prato na mesinha, roupa no chão. Aí chega a sair e fala assim: ô Tiago, bonitão, esse prato aqui. Lá eu comi. Não é isso que eu estou perguntando não. Aí na escada lá, essa roupa aqui na escada. Ele, eu tirei agora. Aí vai ficar de cuecão na casa, bonitão? Minha mãe tá chegando aí. Ele, então deixa eu correr para outra roupa e tal. Aí a casa vai ficando assim. Então nós temos trabalho também. Tem que arrumar a casa, tem que ajudar. Tem que trabalhar fora. Quanto tempo você trabalha fora? Vamos lá. 8 horas. Vamos pôr 8 horas, que 6 horas é coisa de funcionário público, né? É brincadeira com os funcionários públicos, tá? Então trabalha 8. Vamos pensar que também alguém trabalhe 10 horas. Tá bom? Pode acontecer os dois, não pode? Então alguém trabalha 8, 10. Vamos deixar os 6 fora, porque é muita mordomia. Tem gente que trabalha 12? Eita. 4 horas? Tem gente que trabalha 4. Servidor de plantão. Em casa, quanto tempo? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Você trabalhou, chegou do trabalho, trabalhou 10 horas. Aí você chega em casa, você não vai dar faxina na casa toda. Não tem como. Vai ter um dia para faxina, você contrata alguém. Mas você não vai dar faxina todo dia. A maioria trabalha segunda a sexta. A maioria. Então a minoria que trabalha sábado até meio-dia. Outra minoria menor até o fim do sábado. Mas são poucos. A gente conta no dedo aqui. Não é todo mundo. Sábado o dia todo são pouquinhos. Muito poucos. Vamos considerar então que você trabalhe 3 horas. Lavar a louça, fazer comida, passar um pano, organizar uma roupa ali, 3 horas, tá bom? Hoje tem lava-louça, tem lava-roupa, tem tudo hoje. Tudo é fácil, tá? Então, 3 horas. Quanto tempo que já deu aqui? Tá dando 13 horas. Quanto tempo que você dorme? A média é 8. Então vamos pôr aqui, ó. Dormir 8 horas. Tem quem durma 10. Tem gente rindo. Tem gente rindo. Vocês estão gravando com as outras câmeras assim para dar close depois nas gravações? Nós vamos implantar esse sistema aqui na igreja, tá? O pastor está pregando de um close no cara. Entendeu? O Moisés gostou. Aí, tá lá. Se somar, supongamos que o fanfarrão dorme bem, dormiu 10. 10 com 13 vão dar 23. Mas não é todo mundo que dorme 10, vocês concordam comigo?
Geralmente mais é criança, jovem, adolescente 15. Os adolescentes ficam tão quietinhos. Mas a gente dorme 8, porque 6 são alguns, 4 só os eleitos, 3 só crente. Então, 8 horas. Eu já dormi 8 horas. 13 com 8, quanto é que vai dar? Quanto? 21 horas. Deixa eu ficar desse lado de cá, porque senão meu 2 não sai, né? Hã? Hebraico, né? Então, o cara dormiu lá. O cara está em 21. Quantas horas tem o dia? Quanto é que está sobrando? Só 3. 3 horas. Aonde que você aplicou essas 3? Então, você precisa dinamizar o dia para que aumente esse tempo, porque 3 horas aqui para a família vai ficar muito pouco, você concorda? Tem engarrafamento, tem percalços, tem mercado, tem um monte de coisa. Aonde a gente pode mudar? Dá para mudar aqui? Não. Se você chegar para o chefe e falar, ele vai aumentar. Então, não dá para mudar. Dá para mudar aqui? Dá. Ô Everton, sujou, lavou. Eu já ouvi a dona Fernanda falando isso. Ô Everton, sujou, lavou. O Everton, não, tá claro, dona Fernanda. Dá o seu aí que eu lavo também. Aí o cara já muda, vocês concordam? Então tem uns caras à toa, vida boa, né? O cara chega em casa e fica lendo o livro Socorro, não tenho tempo. Você pega mal contra mim. Então o cara fica lá só lendo no sofá, né? Não dá. Lava a louça, põe criança para lavar, né? Adolescente tem um dom natural nato para passar pano, lavar louça, dobrar roupa. Eles são, é hábil. Você nem ensinar, eles já sabem fazer. Então põe os adolescentes para fazer. Porque, em geral, eles vão estudar 10 horas. Eles vão estudar 8. Eles vão estudar 6, 4. Eles não vão ter esse tanto de tempo aqui ocupado. Vocês concordam comigo? É bem menos. Eles não gastam tempo aqui cuidando lá. É muito difícil você encontrar um que faça. Vocês já acharam que sozinho ele arruma tudo? Chegou em casa, já aconteceu, dona Kelly? Você chegou em casa, tá limpinha. Já você contratou uma faxineira? Não, isso aí foram os meninos, limparam tudo. O Júnior deu faxina no chão, a Cássia lavou a louça e tal. Já aconteceu isso? Sozinho? Não? Já aconteceu, Silvana? Chegou em casa, Kênia, você deu uma faxina? Ela, eu não, Silvano. Mas tá tudo tão limpo. Foi aquele, essa Keila é fogo, né? Chegou em casa mais cedo e limpou tudo. Adolescente não faz isso. Mas eles podem fazer? Se você trouxer todos os familiares, eu estou falando toda a família, todo mundo, para cá, a gente consegue diminuir esse tempo? Vamos pôr aqui 2 horas. A gente já ganhou 1 hora, então aqui veio para 4. A gente consegue dinamizar isso aqui? 6 horas. Consegue? Tem gente que sim, tem gente que não. Se você está dormindo mais do que 8, você pode chegar em 8. Quem está dormindo 8 e está satisfazendo, pode chegar em 7. Então ele nem tira e nem ganha aqui, mas a gente mantém as 4 horas. 4 horas. Quanto tempo você leva para tomar banho? Homens, 30 minutos. Calma. É porque vocês vão entender. Homens, 30 minutos. Mulheres, 4 horas. É porque vocês não estão entendendo. Antes de entrar no banho, elas fazem um monte de coisa. Penteia pra cá, penteia pra lá, tira a maquiagem, não sei o quê. Aí ela entra no banho, aí lá mexe pra cá, mexe pra lá, mexe pra cá, até chegar na temperatura de 37,3,9. Chegou na 37,3,9, ela, agora tá bom. Aí entra.
Você já passou um tempão. Aí ela vai, sonha e tal, olha para a mulher lá no shampoo e fala assim: se meu cabelo fosse assim, e olha no espelho e tenta ficar igual a mulher e tal, até que ela lavou o cabelo. Aí ela sai, enrola a toalha, que eu não sei para quê, enrola na cabeça, põe a outra aqui, amarra a outra no joelho, aí sai cheia de toalha, aí vai pro quarto, aí aquilo, seca, alisa, passa isso, passa aquilo outro. Aí fala assim: seu cotovelo tá cinza. O cara saiu, e ela passa um creme pro braço, um creme pra perna, um creme pra cabeça, um creme pro olho, um creme pro nariz, e um creme pra cima de todos os cremes, para não sair nenhum dos cremes e tal. É muito tempo. Vamos chegar no consenso então, nem no pouco, nem no muito. Suponhamos que, hipoteticamente, sonhando, todos levem 30 minutos. Porque os homens vão levar menos, a lambuja deixa para elas. 30. Você ainda tem tempo, não tem? Quanto tempo ainda está sobrando? Das 4 horas? 3 horas e meia. Essas 3 horas e meia, lembrando que no sábado, geralmente, todo mundo ganhou 10 ou 8 horas, ou ganhou metade disso aqui, porque você trabalha meio período no sábado. Tá bom? Então ainda tem tempo sobrando, que dá para levar o carro no mecânico, ir no mercado, fazer uma outra coisinha. Ainda tem tempo restante, mas a gente nem está considerando ele, porque eu estou pegando a minoria e generalizando. Todo mundo trabalha no sábado até 6 da tarde. E ainda tem 3 horas e meia sobrando. Essas 3 horas e meia você vai dividir. Mas a gente tem o problema do trânsito, que tem que ir para o hospital com alguém doente, e vai tomando esse tempo. Mas nós ainda temos tempo aqui do sábado, que é o tempo que você precisa remir, precisa adquirir. Sem contar o domingo. Vamos de novo lá. Eu tenho trabalho e família, e no meio aqui está Deus. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Deus, acima de tudo. Deus exige de mim que eu trabalhe. Nós vimos isso desde sexta-feira. Tem que trabalhar. Como? Meu filho, não importa, trabalhe. Paulo, por 3 vezes, em 3 epístolas, disse com as mãos, dia e noite, fadiga e labor. Trabalha. Tem que trabalhar. É obrigação. 6 dias. Tem gente que trabalha 5. Já está no lucro. Tem gente que trabalha até 4 horas, né? Falaram aí. Tem gente que trabalha 10, 12. Mas tem que trabalhar. Mas Deus também ordenou que eu ame minha família. Seja responsável por ela. Então, o chefe chega e fala assim: William, você vai ser pai. A William, vai nascer agora. Então, William, eu estou te oferecendo mais R$5.000 no seu salário. É bom, William, a proposta? Ele está preocupado porque você vai ser pai, sua família vai aumentar, os gastos vão aumentar, e ele quer te ajudar. Então eu estou te oferecendo mais R$5.000 no seu salário. Você trabalha quanto tempo hoje? Mas eu vou precisar, William, que você trabalhe 10 horas por dia. Quanto tempo você leva do seu trabalho para casa? Ele gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Com 10 horas, quanto que vai dar? 13. Ele já consumiu tudo isso aqui, e ele não vai ter tempo para a família, ele só vai ter tempo para dormir. Vocês acham que vale a pena ele trocar um pouco de tempo que ele tem, 40, 50 minutos, junto com a esposa e a filha, por R$5.000? Quanto é que vale a sua esposa? Não tem preço. Então 5.000 não paga. Qual é o problema com muita gente? Quando alguém diz que ele vai ganhar mais, ele começa a trabalhar mais. Ou então vai acontecer o seguinte: ele ganha mais, mas não muda o tempo. Ele continua trabalhando 8 horas. Mas aí o chefe dele chega e fala assim: rapaz, hoje é sábado e eu preciso de você aqui. Lembra, eu te dei mais dinheiro. O que vai acontecer com ele?
poxa, ele me deu mais 5 mil, eu vou ficar. Aí ele liga e fala assim, fala para Catarina, fala para Catarina que eu não vou hoje no aniversário dela porque eu vou ter que trabalhar. Mas eu vou levar um presente para ela de 3 mil reais, pode avisar para ela. E aconteceu em Uberlândia, empresário renomado da cidade, bem sucedido, descobriu quando chegou em casa que o filho de 19 anos tinha quebrado a casa. A polícia foi chamada pela empregada e foi contido, não houve queixa. E então ele foi no quarto, chegou lá e descobriu que o filho estava usando drogas. E o menino abaixado na cama, ele o tomou pelos ombros, levantou e disse assim, olha para mim, eu sou o seu pai, rapaz. Disse que ele estendeu a mão e falou assim, prazer, eu sou o seu filho. Então a gente tinha muito tempo para a empresa, muito tempo para o trabalho, mas nenhum tempo para o filho. Então, às vezes o trabalho vai requerer de você, e às vezes é preciso você fazer essa conta. Quanto vale a família? Será que não é melhor eu ganhar menos do que ganhar mais? Por exemplo, um professor. Quanto mais horas, aulas, o que acontece com ele? Mais dinheiro. Mas também menos tempo. O que eu preciso fazer com o meu tempo? Remilo. Então eu posso comprar um presente de 3 mil? Posso, eu estou ganhando o salário que eu ganhava, mais 5 mil. Só que o que o presente vai fazer pelo meu filho? O que o bem vai fazer por ele? Pela minha esposa? Então às vezes eu preciso fazer essa conta. A gente precisava começar a fazer isso com os empregos. Pressioná-los para dentro de uma faixa horária. Mas vocês já perceberam que é o contrário? Ou a gente está indo para o extremo, olha, tem que passar no concurso público, trabalhar 4 horas, sai e ganhar 30 mil reais. Isso é errado. Nós vimos que você tem que usar mais tempo para trabalho. Não estou falando só o trabalho aqui, estou falando todo o trabalho, família lá, tudo. Mas também tem um outro extremo, o cara que trabalha 15 horas por dia. Então eu preciso pressionar, voltar a uma faixa que me permita ter tempo. Então o caso do William, viram como é grave? Ele gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Se isso prejudica ele em relação à família, qual seria um passo sábio da parte dele? Bom, o seu chefe não vai deixar você trabalhar 6 horas, vai? Ele também não vai te dar mais 5 mil. Está distante, né? Qual seria um passo prático para o William? Deixa essa profissão e procura uma profissão perto da casa dele. Porque ele vai ganhar 1h30. Se ele trabalhasse no lugar a 20 minutos, quanto tempo ele ganha? Antes ele gastava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Agora ele gasta 40 minutos tudo. Ele ganhou tempo? Ele ganhou tempo. A maioria de nós não pensa assim. Em remir o tempo. Vai dar trabalho? Vai. Ele vai ter que procurar, se esforçar. E aí ele pode fazer uma planilha e dizer assim, eu preciso buscar uma área geográfica onde eu fique entre 20 e 40 minutos da minha casa, para ganhar mais tempo aqui, porque eu preciso da minha família. Ele não pode deixar de trabalhar, porque ele tem que sustentar a família. Ele não pode deixar de ajudar no lar, porque ele não pode ser um preguiçoso dentro de casa. Mas ele não pode negligenciar a família em detrimento disso tudo, porque ele vai ter tudo isso e vai perder a família. Então ele precisa parar e falar assim, poxa, eu preciso de outro trabalho que me permita. E às vezes eu prefiro perder um pouco aqui e ganhar mais tempo para estar com a família, do que ter mais dinheiro no bolso e menos família. Vocês conseguem entender esse processo? A Caroline Maraney nos dá algumas dicas. Primeiro, você se planeja com antecedência para dar mais frutos a cada dia, ou simplesmente deixa a vida acontecer? Essa ideia.
Se eu trabalho mais perto de casa, o que vai acontecer? Eu vou ter mais tempo. Mais tempo. Se eu chego lá, você vai trabalhar 10 horas, é a carga horária. Mas tem um outro aqui de 8 horas. Qual que você escolhe? O de 10 eu vou ganhar mais. Poxa, você podia escolher o de 8, ganhar um pouquinho menos e ter mais tempo de família. Olha que nós nem consideramos ainda a igreja, né? Por quê? É o domingo. É um dia separado. 6 pertence a você e um está separado já. Então nem precisa pôr. Mas vão vir outras coisas. Você vai ter cargo de liderança. Você vai envolver-se em alguma atividade. Tem as outras programações. Você ainda vai ter que ter tempo para tudo isso. Porque a igreja solidifica você para o trabalho, para a família. Sem a igreja tudo vai ruir também. Se você acrescenta mais uma equação, tem que ter tempo para a igreja, porque eu preciso crescer para manter o trabalho e crescer para manter a família. Então eu preciso colocar isso na equação também. E ela diz: você já fez escolhas com base nas escrituras ou se baseia nos sentimentos do momento? Literalmente a gente tem que aprender a parar, pegar um papel e anotar. Quanto eu vou ganhar, quanto eu vou gastar, quanto tempo, quanto isso vai cobrar de mim. Tem empregos que cobram de você. Por exemplo, pastorado é um deles. O pastorado é um deles. Ele cobra com o tempo um preço físico, emocional e até espiritual. Tem profissões que vão exigir isso de você. Com o tempo você fica com as mãos calejadas. Com o tempo você fica cansado. E como é que você planeja isso? Como é que você responde a isso? Você escolhe o lugar onde vai morar porque é bonito? Nossa, que lugar bonito. Esse lugar aqui é maravilhoso. Que lugar lindo. Mas ele está a 200 quilômetros de onde você trabalha. É uma escolha duvidosa. Você concorda comigo? Não dá. Não dá para escolher esse lugar para morar. Por mais belo que ele seja. A não ser que você trabalhe nele. Bem pertinho dele. E aí você precisa mudar de emprego. Agora é mais fácil mudar de casa ou mudar de emprego? Você precisa responder isso. Dependendo do lugar é mais fácil casa, mais difícil emprego. Tem lugares que o emprego é mais fácil e a casa é mais difícil. Então você tem que ponderar todas as situações para chegar numa equação que diga: o tempo que eu tenho para aplicar a família é esse. Que em alguns lugares vai ser 1 hora, 40 minutos, outros vai ser 2 horas. O tempo vai variar muito, ele vai mudar muito. Mas o que você não pode deixar é que todo ele seja consumido em um aspecto e o outro fique aquém. Não, então eu vou trabalhar muito, vou limpar a casa toda e não durmo. Não funciona. Você vai falir. Eu não limpo a casa, só durmo e trabalho. O que vai acontecer 1 hora? Você vai morrer de enfermidade, vai pegar uma doença. Então você precisa remir o tempo, equalizá-lo em todas essas áreas. A palavra equalizar é a melhor palavra para essa situação. Você planeja para usar seus talentos para abençoar a família, a igreja, e os utiliza primeiro, ou os utiliza primeiro na satisfação própria? A gente tocou um pouquinho nisso aqui na conferência, a ideia de como eu vou otimizar os lugares onde eu estou. Otimizar o lar. Então, por que eu vou deixar para fazer comida naquele horário mais apertado do dia se eu tenho um horário mais amplo? Prepare e deixe ela pronta. Então você precisa otimizar. Chega em casa cansado do trabalho e já cai na cama. É mais difícil você ficar em pé ou você levantar? Você precisa responder isso. Tem gente que para levantar só se dá um tiro no cara. Então é melhor, já está em pé, vai fazer. Já está em pé, faça. Não se renda àquilo que é forte. E às vezes ele se rende aí no outro dia, levanta morosidade, dificuldade, a perna não funciona, ele vai arrastando, o braço não quer funcionar, aí ele vai para o trabalho assim, só metade do corpo, a outra metade ficou. Se ele já estava em pé, faça, já está com os 2 braços e as 2 pernas, porque depois que cair na cama, perde uma parte. É preciso fazer essa otimização do tempo, dos talentos. Então, eu lavo louça assim, um prato, assistindo Augusto Nicodemos pregar. Aí fico lá esfregando. Aí Elaine lava a louça assim, acabou tudo, rapidão. Quem é melhor para lavar a louça lá em casa? Hein?
tá vendo, amor? Você ouviu Moisés? Moisés disse que é você. Aí, Moisés, não. Muito bom, cara. Gostei de você. Fechamos agora. Moisés é um membro excelente. Eu vou criar aqui, honra ao mérito ao membro do mês. Você ganhou. Então, mas tem. Aí tem um cara que passa pano mais rápido, não tem? Põe ele para passar pano. Tem um fulano que troca roupa, dobra a roupa que é uma excelência. Põe ele para dobrar as roupas. Porque tem um que fica lá, aí mede as mangas, se tanto. Não dá, filho, pra você ficar medindo o tamanho da manga, não. É dobrar e guardar. Aí o cara fica lá, pega a roupa, veste. Não, essa roupa tá bonita em mim. Aí depois vai guardar a roupa. Não, põe alguém que é otimizado para fazer o negócio. Aí agora vem para a igreja, põe a mulher para dirigir, né? Aí ela vem 10, 9 quilômetros, 8 carros, apagou, é tarde de quarta. Aí até que chega na igreja, põe um cara para dirigir, corta. Não, isso não pode. Vem dirigindo normal, 60, entendeu? Para chegar no culto. Otimiza as coisas, né? Aí o cara espera chegar a hora de ir para o trabalho, para chegar lá na garagem e falar: ixi, está sem gasolina. Mas eu fiquei sabendo que tem um posto lá do outro lado da cidade que está mais barato. Ele vai lá do outro lado da cidade pôr gasolina para depois ir para o trabalho. Ele vai perder tempo? Muito tempo. Então faz uma planilhazinha. O posto tal lá está mais barato, mas ele está mais distante. Esse outro está mais perto. Um pouquinho mais caro, mas tem um mercado do lado dele. Eu vou no mercado no sábado, encho o tanque para a semana e já vou para casa. Começa a segunda e vai até a sexta com o tanque cheio. Em vez de fazer isso, ele chega no meio da semana, sem tempo, para ir lá do outro lado da cidade encher o tanque para voltar. Então às vezes a gente perde tempo porque não otimizamos o uso do tempo, não planejamos o uso do tempo. Remir tempo, adquirir, faz uma planilha. Eu tenho 24 horas, como é que eu vou gastar? E vai diminuindo, 8 horas para dormir, tantas horas para trabalhar, vai sobrando, e você vai aplicando esse tempo em tabelas e colunas de uso. Tanto tempo fulano, tanto tempo beltrano, tanto tempo para isso. E aí o tempo vai sendo então bem utilizado. Mas a maioria das vezes a gente faz o quê? Gasta as 24 horas dormindo. Aí no outro dia fica desesperado. O que eu fiz? Aí fica com negativo. E aí fica sem dormir, fica sem comer. Aí vai acumulando negativo. Aí vai bagunçando a vida toda. E aí você encontra o cara e ele diz assim: eu estou super ocupado. Aí você senta com ele e fala assim: por que você está assim? Como é que você está usando o tempo que você tem? É preciso, então, otimizar o uso dele. Bom, ela dá uma outra dica aqui, interessante. Ela fala assim: 5 dicas para tornarmos sábios remidores de tempo. Primeira, levante cedo. Eu vou dizer o que é o cedo que ela fala no livro: 5 da manhã. Levante cedo. Aí o cara fala: não, mas eu durmo 1. O que você estava fazendo até 1 da manhã? Fechou o comércio. Você não estava no comércio. Trabalho também. Poucos aqui trabalham esse horário, então não estava trabalhando. Com a família, eu duvido que você estivesse com a família, porque a maioria ou já dormiu, está cansado do dia, mas com a família não está. Então, essa semana eu publiquei para os homens uma série de artigos sobre a pornografia. Passou de 10 horas da noite na internet, esposas, vigiem. Vigia. O cara está dormindo no sofá, vigia. Vai lá, está uma coisa errada. Acorda ele, dá uma travesseirada na cabeça dele: vai para cama, rapaz! Deita com a mulher. O cara vai dormir no sofá, a mulher vai ficando sozinha. Vai ficando sozinha. Está errado. Deita com a sua esposa. Tem que ter hora com a esposa. Então, o cara chega no outro dia aqui, o olho inchado, arrastando as pernas. O que foi? Dormi 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Estava no trabalho? Não, pastor, eu saí 6 horas do trabalho. Você saiu 6 horas do trabalho? 3 horas da manhã. Faxina na casa? Foi? Não, que essa hora de dar faxina não. O vizinho reclama. Se varre a casa, passa pano nessa hora, o vizinho reclama. Mas o que você estava fazendo? Não, estava no computador. Deixa eu ler o artigo que você escreveu. Qual o livro em PDF que você leu? Primeiro que no computador não dá para ler, por causa da luminosidade. Alguma coisa errada estava acontecendo.
Não, eu fiquei no Facebook. É muito tempo o Facebook. É muito tempo. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. É preciso avaliar o tempo. Então, você precisa rever isso. Então, é levantar cedo. Deita cedo, levanta cedo. Sente-se inquietude. Tem que ter tempo de parar, gente. Eu vou dar uma dica para vocês pararem já. Domingo. Levanta 7 da manhã. Troca a roupa que já está passada do sábado à noite. O carro já está abastecido no sábado. O café já foi comprado no sábado. É só beber, comer. Entra no carro e chega na igreja 8 da manhã. Senta no banco, vai orar. Vai ler a Bíblia. Fica quietinho um pouquinho no banco. Desliga um pouco. Em casa a gente não faz isso. Vem para cá, fica um tempinho aqui parado, meditando. Se você não separar esse tempo de manhã, você não vai separar em nenhum outro momento do dia. Nenhum outro. Terceiro, sente-se e planeje. Planeje. Faça o que eu falei. Faça as colunas, trabalho, trânsito, tudo isso. Tem caminhos alternativos que são mais curtos, são mais rápidos. Você tem que medir. Eu fico fazendo isso direto. Eu fico medindo pelo Bandeirante, pelo Guará, se eu for pelo CIA, se eu fizer assim, se eu fizer aquilo. Aí agora eu estou começando a medir diferente. Se eu for pela faixa central e pela da esquerda, quanto tempo aumenta? Eu vou medindo o tempo todo para otimizar tempo e distância, saber quanto tempo eu levo e gasto para voltar do colégio dos meninos. Então eu fico falando, Alice, anota aí, 11,7 quilômetros. Ela quer, anota aí, menina. Aí vou, aí depois, anota aí, 11,9, aumentou, por esse caminho ali é mais longo, então já não vou nele. Então eu sei qual é o mais rápido. Qual é o mais rápido? Então você tem que anotar, planejar, calcular o uso do seu tempo. Quarto, considere as pessoas. O William nos respondeu agorinha. Quem vale mais, um aumento de 5 mil ou a sua família? É a família. Quem escolheu os 5 mil é porque não ama a família. Mas se ele disse que isso aqui vale menos, vocês acham que ele vai considerar o quê? O emprego ou a família? Se o emprego começar a custar muito para ele, ele diz assim, olha, desculpa, eu estou indo embora, eu vou ganhar menos, vou para outro lugar, mas minha família é prioridade. Mas lembre-se, você não pode ficar sem, porque senão você fica em situação difícil com a família, tem que sustentar a família. Você precisa trabalhar, é necessário, não é escolha, é obrigação. Então trabalhe, aonde? Não importa, filho, trabalhe, tenha renda, só não viva pela renda e pelo trabalho, porque você perde a família. Trabalhe e tenha renda por causa da família, e otimize o uso do tempo, e aí você então consegue ganhar. E por último ela diz, planeje ser dependente. Você entende o que significa isso? Precise dos outros. Pastor, estou precisando levar o fulano no médico. O senhor pode ir lá? Então, tem irmãos aqui que trabalham por escala. Ela trabalha 12, folga 72 horas. É muito tempo, vocês concordam comigo? Vai dar para ele descansar e fazer outras coisas. Ele pode ajudar outros? Pode. Então nós temos pessoas que são ricas de tempo. Tem mulheres que só cuidam do lar, então elas têm um tempo mais elástico. Ela pode falar assim, hoje eu não vou limpar a casa de manhã, eu vou limpar à tarde para ajudar o fulano. Ela pode fazer isso. O emprego não me permite isso. Não dá para fazer isso com o emprego. Com casa dá para chegar e falar assim, olha, hoje eu vou deixar de fazer essa faxina, passar o pano e varrer, porque eu preciso ajudar o ciclano. Não pode fazer isso, é essa mobilidade. No trabalho não dá, é mais difícil. Então essas pessoas têm tempo, que elas podem ter mobilidade de tempo. Tem gente que tem tempo essas jovens e crianças têm tempo extra. Então você pode chegar para um jovem e falar assim, vai pagar uma conta, porque ele só estuda. Ele vai para o banco, te economiza tempo. Então você pode fazer esse jogo. Tem as viúvas, tem as solteiras. A mulher solteira às vezes só trabalha, não cuida de família. Então o que seria propício? Paulo declara que essas mulheres devem aprender com as mulheres casadas. Vai para a casa de uma mulher casada ajudar ela. Chega lá e fala assim, olha, hoje eu vim aqui ficar com seus filhos.
vem ficar com seus filhos, para você ter tempo. Então ela otimiza o tempo da outra pessoa. Então nós temos que ter essa mobilidade dentro do corpo de Cristo. Porque há pessoas com mais tarefas e há pessoas com menos tarefas. Então você tem que vir todo domingo para o culto, isso é obrigação. Todos os crentes, todo mundo, domingo no culto. Ao PH, você é obrigado a ir? Não. Todos podem participar, mas é uma obrigação dos homens. Então todo homem da igreja vai ter que vir um domingo, os 4 domingos ou 5 para a igreja, e um sábado para a reunião do PH. É o compromisso. Ele precisa da SAF? Não. Aí são as mulheres que têm um compromisso, é aberto a todo mundo, mas elas têm compromisso. Os jovens têm um compromisso com um sábado. Então o jovem vem 4 ou 5 domingos e um sábado. O homem vem 4 ou 5 domingos e um sábado. As mulheres vêm 4 ou 5 domingos e um sábado. Ela ficou com o restante dos sábados livres. Lembrando que na nossa igreja já existe um sábado livre, sempre livre. Sábado da aliança, é para a família. Então ele já tem um sábado e ganhou mais sábados, porque ele não precisa dos jovens ou das mulheres. Já o pastor está numa situação bem complicada. Ele tem que vir todos os domingos, todas as terças, todas as quartas, todos os sábados. E no sábado livre, que a pessoa usa de liberdade para fazer um chá de fralda, um chá de panela, para casar, o pastor é obrigado a ir também, porque ele tem que falar neles. Ficou apertado, não ficou? É duro. Aí eu falo, estuda para ser doutor. Eu entendi, pastor. Mas você tem sábados livres. E ainda tem um cara que falta. Tem que vir só um sábado e ele falta. Eu olho e falo assim, meu filho, não consigo entender isso. Não tem tempo, pastor. Eu falei, você não sabe o que é não ter tempo. Não sabe. O dia que você tiver que ir em todos, você vai ver o que é não ter tempo. Então você viu como tem mobilidade. Ele pode ser uma pessoa que usa os dias. Segunda, quinta e sexta geralmente são livres na igreja. Diz que tem uma atividade assim particularizada para um ou outro setor da igreja, mas não é geral. Então ele já ganhou mais noites, mais dias livres. Diante disso tudo ele tem que aprender a trocar, trabalhar o tempo dele, dinamizar, pedir ajuda, peça ajuda. Fala assim, me ajuda, fulano, não estou dando conta, é muita coisa. Às vezes fica muito mesmo, às vezes a gente perde o controle. Você tem que gritar por socorro, me ajuda, me ajuda. E aí então você pode chamar uma pessoa mais organizada para otimizar a sua bagunça. Você pode pedir orientação profissional em qualquer área para conseguir organizá-la e contar com a ajuda da igreja, o apoio da igreja. As escrituras contêm sabedoria para todas essas áreas, todas elas. E você então vai ter como lidar com isso, aplicando ela a partir daquilo que a igreja lhe ajuda. É por isso que é importante cada momento de ensino da igreja. Em cada um deles eu sou abastecido com o ensino necessário para responder situações de vida. Quando eu não vou, eu fico aquém e aí eu não consigo dar resposta. Isso vai me engolindo e quando eu vejo, acabou. E aí chega pedindo socorro. Pastor, socorro, eu não sei mais o que eu faço. É preciso então ter essa capacidade de otimizar tudo. Algumas dicas do Michael Horton para a gente encerrar. Ele conta aqui uma experiência interessante. Aqui deve ser dita uma palavra sobre vida em família. De acordo com muitos relatos, há uma preocupação crescente em abrir um espaço nos horários abarrotados para ter tempo significativo com família. Alguns dos meus melhores amigos, quando eu era menino, eram mormons. E um dos rituais mais interessantes que eles tinham na semana era a noite em casa com a família. Quando geralmente às quartas-feiras, conforme me lembro, a família toda deveria estar em casa para jogos, leituras e outras atividades recreativas. Então ele passa a dar algumas orientações. Primeiro, refeição da noite. Faça da refeição noturna um tempo especial para a família, se reagrupar e discutir os acontecimentos do dia. Vocês lembram que nós tínhamos chegado aqui em 3 a 4 horas? Tem que comer. Aproveita para comer e ao mesmo tempo que come, fazer o quê? Assistir a televisão, né?
nós somos propícios para isso. Eu estou falando aqui, nada disso aqui me é estranho não. Eu faço isso aqui tudo. Respostas para mim também. Em vez de comer vendo TV, o que eu devo fazer? Comer com a família. O tempo que eu tinha que dar com a família já aumenta. Eu já ganho tempo com a família. Então eu já me peguei comendo, vendo TV, o jornal, vendo um filme. Já me peguei comendo com o livro aberto, um computador aberto. Então ele está dizendo, para otimizar, já que você tem que dar tempo para a família, aproveita esse momento. Refeição em família. A noturna, que é geralmente quando estamos todos em casa. Noite da família. Separe um dia da semana, possa tornar-se tão rotineiro como o Jornal da Manhã. E use a noite desse dia como a noite da família. Escolha um bom livro, talvez um romance clássico, uma coletânea de poesia, de contos, ou um conto de fada. Gaste algum tempo com o jogo, tocando piano ou violão. Talvez vocês queiram fazer um breve estudo bíblico, mas é essencial que as crianças cresçam apreciando e gostando também de estar reunidos em família. Leitura em alta voz. Faça questão de ler para os seus filhos desde a mais tenra idade. Os estudos mostram que crianças cujos pais leem para elas, até mesmo antes de elas entenderem as palavras, ao crescer terão o hábito da leitura e aprenderão com facilidade. Então são algumas dicas que ele está dando de tempo reunido. Você precisa otimizar o seu tempo. Você precisa fazer uso do seu tempo. Como disse Paulo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5:16. Nós vamos passar então agora as perguntas. Se você tem alguma pergunta dos estudos anteriores de sábado, ontem e do dia de sexta-feira à noite ou hoje, a oportunidade está com você. Tem alguma pergunta? Só levantar a mão, o pessoal vai levar o microfone para você que nós estamos gravando. Presbítero Elias. É pessoa, pastor, que vive viajando o tempo todo. Eu tenho um irmão que só vive viajando, né? Ele não para. Como é que faz? Bom. Ok, vamos lá. Provavelmente ele tenha folgas. Geralmente quem trabalha com viagem tem folgas. Ou então ele vai precisar repensar o tempo de qualidade dele com as outras tarefas e afazeres. Por exemplo, se eu gasto... eu conversando com a Elaine, acho que foi o ano passado, eu vim para o escritório de manhã, trabalhava a manhã toda, horário comercial, trabalhava à tarde todo, horário comercial, chegava em casa às 6 horas da tarde, tinha que estar aqui 7:30 da noite. Isso, segunda tinha visita, terça-feira estudo bíblico, quarta-feira reunião de oração, quinta-feira visita, e sobrava quinta-feira, que é a sexta-feira, que era folga, que de vez em quando aparece uma conferência. Aí vinha um sábado, trabalhava de manhã à tarde e tinha à noite reunião, 3 sábados, o que sobrava, que era o da aliança, geralmente tem um chá, tem um casamento, tem uma reunião que é o sábado livre. E aí domingo trabalhava de manhã à tarde e à noite, porque eu venho cedo, tem escola dominical, à tarde eu faço visita, ou atendo no gabinete, ou eu estudo, e à noite tem um culto, e às vezes atende gente depois do culto. Aí eu falei com ela, Elaine, vamos fazer, a gente está aprimorando isso, não está 100% não. De manhã eu fico em casa, quando eu for trabalhar à noite, eu trabalho à tarde e à noite. Então no dia que não tiver uma visita à noite, às vezes acontece, segunda agora aconteceu, né? Segunda foi quinta, segunda teve visita. Quinta-feira à noite não teve. Então, eu trabalhei de manhã à tarde. À noite estava em casa. Então, eu preciso equalizar, porque senão eu vou ficar os 3 períodos fora. E aí vai acontecer o que aconteceu com um pastor. Eu não lembro de onde foi, o reverendo Carlos Henrique que me narrou essa história. A esposa chegou e bateu na porta do escritório dele. Ele falou, entra meu bem. Ela, não, meu bem não, é fulano de tal. Aí ele riu. Que isso? Eu não quero que você me chame pelo nome, eu estou aqui como membro da igreja. Quero saber se você tem um horário para me atender. E ele, não, quero saber se você tem um horário, eu preciso de atendimento pastoral. Aí ele falou, não, tá, eu tenho tanto tempo agora. Assim, ela sentou, começou a falar, olha, meu marido não para em casa, meu marido não cuida da gente e tal, eu queria que você me ajudasse como pastor. Então, às vezes acontece isso, né? Mas a dona Thelma encosta um carro lá na oficina,
O Elias está aí. Ele vem o Elias. Ela, olha, qual o problema no carro? Ele, não, carro, eu queria que você me atendesse. Já imaginou a Sara chega lá na gráfica e fala assim, o design está aí? Tá sim, eu vou chamar ele lá. Aí vem o Tiago com a prancheta, né, caneta na mão. Aí ela, olha, é o seguinte, eu queria um tempo. Quer fazer algum? Não, eu quero conversar com você. A Kelly chega lá e fala assim, Agel, me dá um ditado aqui. Aí o Agel, Kelly, não, me dá um ditado. Aí lá vai o Agel aplicar as funções de professor. Porque ela fala assim, olha, eu tenho tempo com ele quando ele é professor, eu tenho tempo com ele quando ele é design, eu tenho tempo com ele quando ele é mecânico, eu tenho tempo com ele quando ele é pastor. Então eu preciso ter esse tempo. Então Elias, ele precisa entender que apesar das ausências e a distância e o tempo que se toma, porque quando você se desloca para outro lugar, mesmo tempo fora de trabalho não é tempo com a família, porque ele está fora. Que quando retornar ele precisa ter. Se é uma pessoa que, por exemplo, trabalha com vendas e viaja direto, constante, ele precisa repensar, por causa da família. A não ser que ele seja como um caminhoneiro, que às vezes leva a família junto. Eu vi muito caminhoneiro fazer isso. A família vai junto, viaja junto com ele. Então, ele precisa ter esse tempo, ele tem que ter. Então, ele vai ter que pensar se não é hora de abandonar e tratar da família. Porque o tempo tem que ser equalizado entre esses três: Deus, trabalho, família. Se os três não entrarem na equação, está errado. Está errado. Ok? Aqui o Tiago. Só complementando, porque até mesmo se o seu serviço não concede, não pensa nisso, certamente não é um serviço que está totalmente deturpado. Seja o chefe que quer que as pessoas sempre rendam e você, de qualquer forma, vai ter que estar sempre disponível, até porque ele não tem essa visão de que a família tem uma importância na vida da pessoa, né? E realmente não é um emprego, vamos dizer assim, que para aquela pessoa e, na verdade, para qualquer pessoa. Mas tem pessoas que se submetem porque o trabalho é mais importante na vida dela. E hoje, na política de produzir mais, render mais, tem que essa economia de que tudo tem que ser a pessoa e tem que produzir mais, e a gente às vezes é bombardeado por isso e entra nessa lógica de que realmente eu tenho que dedicar todo meu tempo para o trabalho, né? Talvez não seja o melhor trabalho, mesmo que possa render mais para você. Infelizmente o chefe, a visão da empresa está deturpada, né? E aí, enfim, fica a critério também, né, de pensar sobre isso. Quando você for trabalhar numa empresa, Tiago, tem algumas perguntas que precisam ser feitas. Qual é a ética da empresa sobre mentira, sobre roubo? O que vocês pensam sobre tempo em família, sobre folga? A respeito, porque pode acontecer um dia de você falar, olha, hoje eu preciso que você fique, é uma exceção. Mas se isso for uma constante, não é um lugar apropriado para quem vai querer ter tempo de família. E aí ele vai ter que falar, olha, obrigado pela oportunidade e tudo, mas não serve para mim. Então há empresas hoje que falam isso. A primeira coisa é, você está disposto a dar todo o seu tempo para a empresa? Se você responder sim, você entrou naquilo. Quem prioriza outras situações vai dizer assim, não, eu não vou dar todo o meu tempo. Eu vou trabalhar o tempo que você está me contratando. Quando necessário for, excederei. Mas se não, não deve ser uma constante. Não deve ser constante. Então, nós temos que começar a perguntar isso. Quanto tempo esse emprego vai exigir de mim, essa profissão? Quanto tempo vão requerer de mim? Se excede, não dá. Então, eu tenho, por exemplo, muita coisa como pastor, mas eu tenho uma mobilidade muito grande com o tempo. Ontem o Matheus estava conversando comigo, que é o Matheus, falou assim, rapaz, preguei no texto tal, levei 30 horas para fazer um sermão. E aí eu falei com ele, rapaz, esses dias eu peguei um texto tão difícil, texto tal, levei 36 horas. Aí ele falou assim, Carlos, como toma o nosso tempo, né? Eu falei, rapaz, mas eu tenho mobilidade, por exemplo, de no meio do dia parar tudo para ir atender a minha família. Olha, eu preciso ir em tal lugar, então eu posso fazer isso. Isso me dá tempo que outras profissões não têm. Depois, se a Mariana liga para o William lá, bem, tem que comprar uma lata de leite condensado, é 3 horas da tarde. Você sai que horas do trabalho, William? 6. O chefe dele vai deixar ele sair para ir lá comprar o leite condensado? Vai deixar ele?
Você chega, chefe, vou ali comprar um leite condensado e já volto, tá bom? O que ele vai falar para você? Não volte nunca mais. Então ele não pode. O que é que a esposa vai ter que fazer nesse caso? Ou ela não faz, que ela ia fazer com leite condensado, ou ela vai, ou ela espera. E aí quando ele chegar, é que ela vai resolver esse problema. Eu tenho uma mobilidade muito grande em poder fazer isso. Então às vezes dá para interromper o que eu estou fazendo e sair, levar a menina ali, busca uma coisa, vai fazer uma compra. Igual com a mulher dirigindo, olha, festa de criança acabou para mim, mercado, essas coisas. A mulher resolve tudo com o carro, sai, faz tudo. Maravilha. Mas nem tudo, tem coisa que eu tenho que estar junto. Então isso me ajuda muito. Mas por outro lado, domingo eu não posso nada. Nada. Não tem como. Tem que estar na igreja. Sábado, muito menos. Aí na sexta já dá. Já vocês têm uma mobilidade maior com o final de semana. Você pode vir só para participar do culto. Eu preciso trabalhar no culto, é diferente. Eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que sair mais tarde, porque eu estou trabalhando. Quem vem, talvez só participe no culto. E ele pode chegar na hora, 7h30, participe, deu 9 horas e vai embora. Nada será cobrado dele. Agora, se der 9 horas, encerrou com a bênção e eu sair por aquela porta e for para minha casa, o que vai acontecer? Gente, o pastor foi embora. Aconteceu, cadê o pastor? Gente, alguma coisa está errada, né? Não vai ser assim? E quando eu voltar, está um bezerrão de ouro aqui no meio da igreja. Já o pastor sumiu, foi embora, vamos fazer um bezerro. Aí o pastor tem que ficar depois, atende, conversa, resolve aqui, resolve ali, fica na porta. Mas se ele some logo depois do culto, o pessoal, alguma coisa está errada, o pastor foi embora. Gente, Jesus voltou e tal, vamos, né? Aí ele tem que ficar mais. Mas tem crente que terminou o culto, entra no carro, vai embora, o pessoal, fulano já foi, né? Bom, né? Não tem problema. Aí ele tem que saber responder isso. Quando eu fui namorar com a Elaine, eu falei para ela, você é pastor. Eu vou ser pastor. Então, sabe que a vida pastoral envolve alguns aspectos, algumas situações. Vai morar onde mandam, no lugar que oferecer, né? Essas situações vão ser propícias ao ministério. Então, a pessoa, quando ela vai procurar, ela tem que mensurar isso. Então, a empresa que chega lá e fala assim, você vai ganhar 30 mil reais, mas você vai trabalhar 12 horas por dia, eu falo para você que é hora de pular fora, porque é a maior furada da sua vida. Você vai ter tempo para mais nada. Todo o tempo restante você vai ter para dormir. A não ser que você não trabalhe as 12 horas, fique enganando, fique à toa, e aí você vai estar roubando e mentindo. Mas se você trabalhar 12 horas, as outras horas restantes é para dormir. Você vai pegar o carro, vai para casa, dorme, volta. Só isso. Então você não vai ter mais nada. Então eu pensaria melhor no emprego de 8 horas e ganhar 2 mil reais. Mas eu vou ter tempo para a família, eu vou ter tempo para mim, eu vou ter tempo para Deus. Então eu vou ter um tempo mais otimizado. Bom? Vamos encerrar, vamos orar. A União Presbiteriana de Homens fica contente pelo fato de termos tido essa conferência, termos sido abençoados e termos obtido crescimento.